Bom, vou conversar um pouco sobre a ideia de ciências econômicas, onde surge, quais são as principais categorias que estão envolvidas aí no processo de análise das ciências econômicas. É uma ciência que surge de alguma maneira na metade do século XVIII, né, com o trabalho do Adam Smith, embora já houvesse muito antes, obviamente, elementos de economia dispersos aí em várias partes da literatura, como a fisiocracia, etc. Mas a ideia fundamental é entender como que esse mundo que está se transformando com a Revolução Industrial, com o aumento fantástico de produtividade, a capacidade produtiva das indústrias de uma maneira geral, como é que esse produto é gerado e, de alguma maneira, quais são os determinantes da sua distribuição. Portanto, a ideia de que os valores são determinados do processo produtivo e esse processo produtivo vai gerar elementos que vão ser, de alguma maneira, distribuídos, sobretudo o excedente. Então, a ideia é você trabalhar com a categoria de classes sociais, né, são os capitalistas, o trabalho e os proprietários, enfim, são os rentistas, de uma maneira geral, que possuem os recursos que vão ser utilizados na produção. Essa distribuição, então, vai ser o ponto central da análise dessa chamada escola clássica, digamos assim, da economia. Tá? A categorização por classes sociais, formação do valor e sua distribuição. Isso vai ser, de alguma maneira, perpassado por vários autores clássicos, passa pelo Adam Smith, depois o David Ricardo, que são os principais ícones dessa literatura clássica, digamos assim, liberal, tá? E vários outros autores, como Stuart Mill, Malthus, enfim, que vão fazer parte dessa chamada economia política, tá certo? Economia política nesse sentido, que vai trabalhar a questão de classes sociais, sua inserção no processo produtivo e a forma como os valores gerados no processo produtivo são distribuídos por essas classes sociais. Essa é a categorização principal, que vai ser de alguma maneira determinada em termos formais, de uma maneira mais clara, pelo David Ricardo, tá? Que vai de alguma forma tentar definir essas classes sociais e sua participação no processo produtivo de uma maneira mais formal. Isso vai ser de alguma forma depois sintetizado na obra do Marx, Karl Marx, cuja principal referência é o Capital, embora haja outras várias obras que ele produz ao longo da sua vida, tá certo? Mas o Capital é a sua obra mais importante, em que ele vai fazer uma análise crítica da economia política, demonstrando que o capitalismo tem sim uma força potente do ponto de vista de crescimento e desenvolvimento econômico, mas ele é absolutamente injusto no processo de distribuição por suas próprias características em termos de detenção de propriedades, tá certo? Então ele vai trabalhar a ideia de que o que move a história em termos dessa dinâmica capitalista é a luta de classes. Esse é um movimento já de meados do século XIX, né? Isso vai até o último quartil do século XIX, quando então começa a haver uma certa reação da economia política liberal com relação a esse avanço das ideias socialistas ou ideias marxistas do ponto de vista da distribuição. E essa reação vai se dar no sentido de que a ideia de análise econômica passa a ser puramente técnica. O que vai prevalecer, portanto, nessa chamada revolução marginalista do século XIX para o século XX, vai ser exatamente a ideia de que o que importa para a ciência econômica é trabalhar como que o produto é gerado do ponto de vista técnico. Portanto, vai eliminar a ideia ou a categorização da economia como um ambiente de conflito de classes. E vai trabalhar, portanto, a ideia de que existem produtores e consumidores. Essa que é a essência da revolução, chamada revolução marginalista do final do século XIX, que vai predominar depois ao longo do século XX. Então existem dois elementos que de alguma maneira marcam a análise econômica. Essa economia política, que sobrevive obviamente do ponto de vista analítico até hoje, embora esteja marginalizada no âmbito da formação do economista, mas existe. Os cursos de economia trabalham a economia política de uma maneira muito clara, mas isso está subjugado, digamos assim, hoje em dia, pela análise mais técnica
de como se dá o processo produtivo, ou seja, a função de produção, e como que essa produção pode ser melhorada do ponto de vista do aumento de produtividade. Tá? Esse é um ponto. Na década de 30 do século XX, começa a surgir uma outra preocupação, que é a preocupação que até então era pouco relevante, que é a preocupação com o emprego, a estabilidade do emprego por conta da Grande Depressão da década de 30 e o surgimento, de uma maneira mais sólida, das ideias do John Maynard Keynes, que é um dos principais economistas do século. A partir daí, começam a ser discutidas as chamadas variáveis macroeconômicas, ou seja, a ideia de que existe uma certa lógica de articulação e determinação entre chamadas variáveis agregadas da macroeconomia. Então, investimento, consumo, renda e o emprego. Tá certo? E aí, uma outra categoria de análise começa a surgir, vai ser certamente a principal categoria, pelo menos até a década de 70, quando a crítica do Roberto Lucas, que recentemente faleceu, vai trazer de volta a ideia de que, na verdade, o que interessa são os microfundamentos, essa questão puramente da produção e da produtividade. Tá certo? Mas a ideia de que surge com Keynes é de que a gente pode ter elementos de política econômica que determine uma maior estabilidade no processo de geração de emprego, e, portanto, reduza o desemprego. Então, essas são as formas de trabalhar a economia que um novo economista vai ter que dominar do ponto de vista de instrumento de trabalho. Ele vai aprender economia política para entender a essência do nascimento da ciência econômica, e ele vai também trabalhar, digamos, esse núcleo da microeconomia e da macroeconomia. E para isso, principalmente nessa questão mais técnica da micro e da macro, esse economista também vai precisar de um conjunto de ferramentas quantitativas que vão estar associadas à matemática e à estatística. A estatística desdobrada, inclusive, na econometria, que é um instrumento formal da economia para trabalhar estatísticas econômicas. Basicamente essa a tarefa dos novos economistas em termos de aprendizado e os seus campos de trabalho que podem ser derivados a partir desse conjunto de ferramentas e especialidades que ele vai adquirir ao longo do curso.